Salve, salve, rapaziada, professor Lucas na área com mais uma aula de decomposição de vetores agora para vocês. Bom, sempre que eu estiver trabalhando com vetores, é importante, para facilitar o nosso entendimento, ou imaginar uma malha quadrada, ou imaginar um plano cartesiano para que sirva de referência. Então imaginemos aqui um vetor, sei lá, o vetor A. Esse vetor A, ele tem módulo, ele tem tamanho 10. Como que eu posso escrever matematicamente isso? Que o módulo do vetor A vale 10. Reparem que o A com flechinha significa vetor, o A sem flechinha significa módulo do vetor. Vamos supor também que esse ângulo seja de 30 graus. Como que eu posso escrever as suas coordenadas? Ou seja, como que eu posso escrever o meu AX? Como eu posso escrever o meu AY? Quem é o AX? Quem é o AY? O AX é o quanto ele anda no eixo X. O Y é o quanto ele anda no eixo Y. Por exemplo, olha só. Se aqui é o começo do vetor, ele andou essa distância no eixo X. Então, esse tamanho é conhecido como AX, AX. Ou seja, é componente do vetor A no eixo X. Agora, e no eixo Y? O eixo Y, ele andou praticamente essa distância aqui. Essa distância é a distância AY. Tá bom? Bom, e é fácil encontrar o seu valor numérico. Só imaginar o seguinte, o AX é o próprio vetor A e ele está com o ângulo. Ele não está do lado do ângulo, então ele está com o ângulo. Moral da história, o AX é o A vezes o cosseno de 30 graus, porque ele está com cosseno de 30 graus. O AY, ele está sem ângulo nenhum, então é o vetor A sem o ângulo, tá bom? Não fiquem preocupados a priori com os valores dos ângulos, ou melhor, com os valores do seno e do cosseno dos ângulos. Isso será fornecido pelo enunciado. De antemão eu vou fornecer para vocês aqui, que o cosseno de 30 vale raiz de 3 dividido por 2. Reparem o seguinte, o A tem módulo igual a 10, então ficaria 10 raiz de 3 dividido por 2. De novo, não fiquem preocupados com esse valor raiz de 3 dividido por 2. Nossa, da onde você tirou esse raiz de 3 dividido por 2? Do além? Não, lá da aula de matemática, tá? Mas esse valor de raiz de 3 sobre 2 vai ser fornecido pelo enunciado. Então, tem 10 em cima com 2 embaixo, eu posso escrever isso como se fosse 5 raiz de 3. Da mesma forma, o seno de 30 que vai ser fornecido pelo enunciado vale meio. O A tem módulo igual a 10, então ficaria 10 vezes meio. Isso resulta em 5. Moral da história, meninos e meninas e São Paulinos. O vetor A pode ser representado como se fosse o vetor que vale 5 raiz de 3 no eixo X, mais 5 no eixo Y. Esse é o meu vetor. E esse vetor, ele tem módulo, ele tem intensidade, que segundo o texto, não precisa nem calcular, já foi dito pra gente, quanto que vale a sua intensidade? Vale 10. Chuchu, beleza. Na aula 4 de vetores, nós vamos entender para que decompor o vetor e como que eu vou usar o módulo do vetor, tá bom? Mais um aqui, para refrescar a memória, tá bom? Vamos pensar nesse vetor verde. O vetor verde é esse ângulo aqui, melhor, esse vetor aqui, Esse vetor... Vou chamar esse vetor de B. O vetor B, ele tem módulo
intensidade, tamanho, mesma coisa, que vale 8 newtons. Esse ângulo aqui, ó, é ângulo de 60 graus. Reparem que ele está agora encostado no eixo Y, tá? E eu vou lá no enunciado, lá na problemática, ele vai fornecer para a gente o seno de 60 graus e vai fornecer o cosseno de 60 graus. Ele vai falar lá no enunciado, por exemplo, que o seno de 60 graus vale aproximadamente 0,8. E aqui vale meio. Tá bom? E isso tudo vai ser fornecido pelo enunciado, assim como também vai ser fornecido o módulo do vetor B. Agora, o que seria legal de realizar? Seria legal de encontrar as coordenadas, seria legal decompor o vetor B de bola em BX e BY. Quem é o meu BX? O BX é a sombra que ele faz no eixo X, ou seja, é o tamanho que ele andou no eixo X. Reparem que ele andou no eixo X um valor negativo, porque ele está indo para a esquerda. Então, o BX é negativo. Ele é o vetor B que está sem o ângulo, nesse caso. Então, vai ser vezes o seno, porque ele está 100 de 60. Então, ficaria menos, o B de bola foi dado, vale 8. O seno foi dado, vale 0,8, vezes 0,8. Isso resultaria em menos 5,6. Com a mesma linha de raciocínio, quem que seria o meu BY? O meu BY seria essa componente aqui, ó, essa sombra que ele faz no eixo Y, ou seja, a distância que ele andou sobre o eixo vertical, tá? E essa componente é negativa também, porque ele está indo para baixo, e para baixo é negativo. Ele vale o próprio vetor B, ele está nesse exemplo com o ângulo, então é vezes o cosseno de 60 graus. Substituindo os valores, ficaria menos 8 vezes 0,5. Menos 8 vezes 0,5 significa menos 4. Moral da história: o próprio vetor B de bola pode ser escrito como se fosse menos 5,6 no eixo X, menos 4 no eixo Y. Esse é o meu vetor. Meu vetor. Quem é o módulo? Quem que é o tamanho desse vetor? Quem que é a minha intensidade desse vetor? Ou seja, o B sem a flechinha, né? Seria 8. Por quê que é 8? Porque ele já disse pra gente, ó, que o módulo dele vale 8. Certinho?